A sociedade em geral idealiza o espaço público como um lugar de bucólico, um lugar de lazer, né? Desde a ideia do que foi a ágora grega na antiguidade, como lugar da política, mas nesse caso uma conversa ao ar livre, né? Depois os parques europeus, onde até hoje, quando visitamos a Europa, podemos ter uma experiência muito agradável do que é um espaço público onde você está, por exemplo, você vai dar milho para os pombos, né? E se sentir num lugar cosmopolita. Acontece que essa ideia ela é muito, na verdade, perversa para pensar o espaço público em cidades de dinâmica muito conflituosa como São Paulo, as grandes metrópoles da América Latina, por exemplo. Porque o atributo inerente da sociedade é o conflito, a divisão, o jogo de interesses que tem que ser mediado pela instância pública. Então, quando se projeta um espaço público e se imagina esse lugar como um lugar da paz, esse é um discurso ideológico, porque tudo o que a dimensão pública tem que explicitar numa sociedade como a nossa são as diferenças, e ser capaz de trazê-las à tona de maneira que o espaço público e a esfera pública seja o teatro da mediação das diferenças com vistas ao encontro de acordos. Os acordos são sempre precários, são sempre temporários, nunca eternos nem permanentes. Eles têm que ser sempre reacordados de novo. E o espaço público é o lugar dessa mediação. Um exemplo disso, eu acho, é a nova Praça Roosevelt em São Paulo, que era um lugar muito ermo, muito abandonado por uma série de razões que tinham a ver com o desenho daquela praça, como ela era antes, né? E a nova praça, por mais que do ponto de vista urbanístico e arquitetônico não tenha nada de especial, aliás, é bem ruim também, mas ela tem vantagens importantes, que ela permite o franco acesso das pessoas pelas ruas do entorno, numa área da cidade que é muito viva, onde muita gente passa, muita coisa acontece. E teve essa incorporação pelos skatistas, das escadarias, das rampas, dos guarda-corpos, o que deu a ela um uso muito intenso. Então, rapidamente apareceu ali uma batalha pelo uso da praça. Uma batalha entre aspas, entre skatistas, entre usuários os mais diversos, terceira idade, famílias com crianças, né? Moradores dos prédios em frente que passaram a se queixar do barulho, porque antes, quando a praça não era usada, não tinha barulho. Mas então, esse conjunto de conflitos, ao contrário de ser um mau sinal, é um ótimo sinal. É o sinal de que aquele espaço que não era nada, que era um ermo, que era um vazio, se tornou um espaço público de verdade. Público na dimensão do que é o espaço público, como eu estou defendendo aqui, que é um uso conflituoso, isso é, um uso que permite diversidade de interesses que tem que ser pactuadas ali. Desde há muito tempo que parecia que a sociedade brasileira não lutava por ter espaço público, no sentido de conquistar uma dimensão pública no espaço da cidade. Quer dizer, de certa forma, a sensação que a gente tinha até 2013 era de que a população das grandes cidades como São Paulo se conformavam em morar em condomínios fechados, se deslocar de carro e sociabilizar no shopping. E 2013 é um marco fundamental na mudança de atitude em relação a isso. Então 2013 trouxe à tona muitos movimentos que passaram a reivindicar o uso do espaço público, o uso das pessoas com seus corpos no espaço público, afirmando o lugar da cidade como um lugar de emancipação, de libertação, de subjetivação. Então, quando a gente vê imagens, por exemplo, de junho de 2013, a multidão atravessando a Ponte Estaiada, né? É impressionante como isso foi possível. Como um lugar, que é esse lugar que a gente chama de não lugar, né? Os lugares desertificados, feitos só para o tráfego de automóvel, de repente é apropriado pelo corpo das pessoas. A ideia de humanidade e de conflito não são contraditórias, né? O humanitário não deveria coincidir com o pacificado. Quer dizer, o uso, ao contrário, o uso efetivo do espaço público é que traz humanidade, e esse uso é conflituoso. Então, é exatamente essa cidade que a gente imagina e que a gente luta por ela e que a gente gostaria de ver acontecer. Então, um exemplo, o movimento Ocupa Estelita no Recife
talvez seja um dos movimentos mais importantes recentes no Brasil de confronto à especulação imobiliária, né, aos interesses da especulação imobiliária. E ele foi feito através da resistência corporal das pessoas. As pessoas ocuparam e realizaram muitas atividades naquele lugar, então houve realmente uma vida, uma sociabilidade nova naquele lugar. E eu acho, pode ser ingenuidade minha, mas eu acho que o ministro Gedel não teria caído, o escândalo com o edifício Lavie em Salvador não existiria do modo que existiu se não tivesse existido o Ocupa Estelita antes. Eu acho que o Ocupa Estelita trouxe essa pauta para o centro da política e tornou ela visível pela ocupação dos corpos das pessoas naquele lugar. É difícil imaginar cidades que ainda não existiram, né? A gente pensa com as referências que a gente tem. O urbanismo moderno, que construiu Brasília, por exemplo, ele nasceu de um ideal muito generoso. Qual era? A ideia de um solo da cidade todo público, de você contrariar a ideia dos lotes privados e imaginar que o chão da cidade vai ser um grande parque. Acontece que esse modelo veio junto com a ideia de que é o carro que leva todo mundo para esses espaços. E esse solo todo público, que é muito generoso, a ideia, ele se revelou também assustadoramente anti-urbano, porque ele eliminou justamente o tumulto, a multidão, o comércio, né? Para onde foi parar o comércio no urbanismo moderno? Dentro dos shoppings. Então, essa foi uma ideia perversa, se revelou. Acaba que a ideia mais bonita que a gente tem hoje de cidade é uma espécie de resgate do que foi a cidade no século XIX, de certa forma. A cidade do pedestre, a cidade do comércio nos térreos dos prédios, né? Não só do século XIX, teria que se pensar esse chão da cidade do século XIX no século XXI com prédios altos e com metrô. Isso é, algumas coisas que são parecidas com o que a gente vê hoje em algumas cidades europeias ou em Manhattan também, onde se conserva um pequeno comércio, você pode ter uma autonomia, uma independência e ao mesmo tempo muita gente morando naquele lugar e não apenas uma elite. Agora, a experiência dessa cidade tem que ser a experiência emancipada, a experiência do sujeito que se apropria subjetivamente desses espaços. Esse lugar é um dos mais importantes e mais interessantes na batalha pelo espaço público hoje em São Paulo. Primeiro, é o Bexiga, um bairro de imigração de italianos, depois de nordestinos, de origem negra aqui. Muita gente diz que foram quilombos, né, muito tempo atrás, e que foi um bairro, é um bairro boêmio, de uma vida cultural intensa, e que foi absolutamente cortado pelas obras viárias nos anos 70, né, durante a ditadura militar, que construíram o elevado, o minhocão e causaram trauma no bairro. E depois, processos de especulação imobiliária muito fortes, no caso aqui, pelo Grupo Silvio Santos. Então, aqui se dá a disputa entre o Teatro Oficina e o Grupo Silvio Santos. O Teatro Oficina como um foco de resistência da ideia de uma urbanidade dos pequenos, né? De Davi contra Golias, do compartilhamento da vida coletiva. Por exemplo, o Grupo Oficina associado criou o movimento Bexigão, os moradores, o sem-teto do bairro, que se associam em torno da defesa de um grande parque, de um lugar de frequência pública e coletiva, contra os projetos privatizantes de shopping center ou de torres de escritórios, de tudo isso que vai murar, que vão fechar e que vão bloquear e que vão aprofundar o processo terrível de privatização da nossa cidade.